pole de Carlos Sainz pela primeira vez no ano numa voltaça do espanhol da Ferrari. Ferrari, por sinal, que começou a andar muito nesse final de ano. Segundo para Max Verstappen, terceiro para Lando Norris, quarto para Leclerc. Uma classificação animada que mais uma vez teve bandeiras vermelhas, Tsunoda interrompendo a sessão no finalzinho do Q2. Christian Horner comenta aquilo que a gente já desconfiava. Fernando Alonso andou ciscando para o lado da Red Bull no começo desse ano. E você sabe, não é a primeira vez que isso acontece na história. Mercedes vira a noite refazendo o carro de George Russell. E FIA tem reunião hoje cedo com os pilotos para discutir questões como ultrapassagem e limites de pista. Sabadão então, classificação, senta aí pra gente falar de tudo que aconteceu lá na Cidade do México. Vamos lá! Antes de falarmos do treino livre 3 e do quali, as notícias que surgiram de ontem para hoje. A primeira, Christian Horner comentou que muita gente que sabe olhar os movimentos de Fernando Alonso já desconfiava que o piloto espanhol e seu empresário Flávio Briatore andaram ciscando também na Red Bull para saber se podiam correr por lá. Essa revelação vem no contexto de declarações maiores de Horner falando sobre várias vezes em que ele e Alonso estiveram perto de assinar alguma coisa. Numa delas ele conta: fui até Madrid levar um contrato para ele em 2008, ele queria assinar só por um ano, eu queria 2 com opção de 3, e eu saí de lá convencido de que ele tinha já um contrato com a Ferrari, como de fato tinha. Ali no começo do ano, primeiro, segundo trimestre, quando o Alonso assinou sua extensão contratual com a Aston Martin, eu disse, ele andou conversando com a Red Bull, conversou com a Mercedes e acabou caindo no colo da Aston Martin novamente, não exatamente porque ele quis, mas por falta de opção. Porque a própria Aston Martin andou adiando sua decisão porque queria, na verdade, Carlos Sainz. Sainz, por sua vez, vocês devem lembrar, conversou com 40% do grid. De saída da Ferrari, portanto com eles não ia falar nada, ciscou no terreiro da Mercedes, da própria Red Bull, da Aston Martin, da Alpine, e por fim acabou ficando na Williams. Sendo que todas essas foram opções que ele consultou quando na verdade a grande interessada em tê-lo era a Audi, hoje Sauber. E todo mundo no mercado tomou essa não decisão de Sainz de ir para a equipe que será a fabricante alemã a partir de 26 como um voto de desconfiança. E não dá para dizer que o Sainz até aqui esteja errado. Mas enfim, voltando, Alonso esteve sim então de olho numa vaga na Red Bull mais uma vez, porque Horner mesmo disse que a de 2008 e essa de 2024 não foram as únicas. Inclusive, lembrei que não faz muitas semanas saiu essa pequena grande história contando exatamente desta ocasião, lá atrás, em 2008 e 2007. A Mercedes teve que usar um dos seus coringas, já explico o que é isso, para consertar o carro de George Russell virando a madrugada com seus mecânicos lá na Cidade do México. É o seguinte, antigamente na Fórmula 1 era normal que os mecânicos varassem noites trocando motores, caixa de câmbio e etc. Hoje em dia, tentando buscar jornadas de trabalho mais saudáveis para todo mundo que trabalha, o que muitos chamariam de nutelização da Fórmula 1, mas queria ver se fosse com eles trabalhando desse jeito, a FIA estabelece um limite de horas. A partir das 11 da noite você não pode ficar nas garagens. Mas, por ano, você pode usar 2 exceções para excepcionalidades como essa. Russell bateu o carro precisava ser reconstruído para chegar em tempo no treino livre 3. E este foi o segundo coringa da Mercedes utilizado. Daqui para frente não tem mais, o que significa que se tiver que reparar um carro madrugada dentro mais uma vez, perderá posições no grid. É o segundo final de semana seguido que Russell bate com alguma força e danifica o seu carro. Ainda de ontem para hoje e depois de analisar o pedido de revisão da McLaren, que foi negado e nada muda, Norris continua com uma punição de 5 segundos na linha de chegada em Austin, que ele tirou a 3ª posição e subiu Verstappen para o pódio no seu lugar. O encontro aconteceu então entre os comissários que julgam as infrações desportivas e os pilotos, os 20. A reunião foi considerada produtiva, embora não saibamos o que foi discutido, e existe um código de conduta que foi feito a pedido dos pilotos sobre as regras para disputas lado a lado, roda a roda, freada a freada, que será atualizado. O consenso geral é de que Max Verstappen tem explorado uma brecha
nessa descrição do que pode e o que não pode. E então os termos serão incrementados para fechar a tal brecha. A gente não sabe exatamente o que é, mas a maioria dos pilotos concorda com esta posição. Foram discutidas alternativas mais uma vez para tentar resolver os problemas com limites de pista. Essa novela é velha. E os pilotos argumentaram, vou ler esse trecho para você, que não adianta nada a FIA ser consistente em aplicar penalidades se as penalidades estão erradas para todos os efeitos. Palavras dos pilotos, não briguem comigo. Eu falei isso na live do outro canal domingo passado. Acho que esse tipo de punição, como a que foi a da Norris, está errada de qualquer forma, mas que via a FIA sendo consistente com o que ela costuma fazer. Ou seja, aquele tipo de coisa, tem um comportamento seu com o qual eu não concordo, mas eu tô vendo que você faz aquilo sempre, ou seja, é coerente com a forma de você pensar e agir, ainda que eu ache errado. Na pista, o treino livre 3 começou 14h30 do nosso horário local aqui, sábado à tarde. 18 graus de temperatura ambiente, asfalto a 30 e 10 km por hora de vento no ar rarefeito e bastante poluído da cidade do México. Depois de um dia bastante conturbado no TL1 e no TL2, com várias bandeiras vermelhas, e uma sessão atípica ontem com 1h30, com 30 minutos adicionais de testes de pneus da Pirelli, tínhamos então a última hora para qualquer tipo de ajuste antes do quali. Depois da panca no treino livre 2, George Russell recebeu um novo chassi, embora trouxesse do carro anterior motor e caixa de câmbio que escaparam intactos da cacetada. Alexander Albon, também de carro refeito, vem com uma nova unidade de potência, mas não paga nenhuma punição, porque essa estava dentro das 3 que ele pode utilizar ao longo do ano. Mesma coisa para Max Verstappen, que ontem teve problemas no treino livre 1 e no treino livre 2 de motor, relacionados a um vazamento pneumático que fez com que os mecânicos da Red Bull também trocassem para uma unidade de potência mais antiga, dentro das 3 que ele pode usar. Verstappen é um dos que está no limite. Trocou, vai pagar a punição. E ele já está na 4ª, porque já trocou também na Bélgica. Lembra que ele largou de trás? Justamente por causa de todas essas mudanças, Russell e Verstappen foram alguns dos primeiros a ir direto para a pista, porque, precisava ver se estava tudo junto, tudo amarrado, se nada ia cair aos pedaços. E foi Sainz o primeiro a acertar a régua com o melhor tempo, calçando pneus macios, 1:17.447, 0.169 mais rápido que Leclerc com a outra Ferrari. Depois Norris, Sérgio Pérez, Russell e Hamilton. Os tempos continuaram caindo, novamente com pneus vermelhos, os macios, em simulações de classificação. E então Piastri subiu para o topo da tabela, 1:16.492 com Norris em segundo. Depois de alguns tempos trocados entre os pilotos da McLaren, eles continuaram até o fim nessa ordem, Piastri em primeiro, Lando em segundo, seguido de Sainz, Verstappen e Lewis Hamilton fechando o top 5. Leclerc, vencedor da última corrida, foi o sexto depois de ficar bastante tempo no topo da tabela, seguido de Tsunoda e George Russell. Depois Kevin Magnussen, Liam Lawson e Alexander Albon. Bottas foi o 12º, Franco Colapinto o 13º e Sérgio Pérez o 14º. Desnecessário dizer, mais uma vez atrás do Lawson. 15º para Alonso, 16º para Hülkenberg, 17º para Lance Stroll, 18º Esteban Ocon, 19º Guan Yu Zhou e 20º Pierre Gasly. E antes de falar da classificação, chegaram aqui as miniaturas da Fórmula Collection para sortear aos nossos assinantes. Eu não sei o que tem aqui neste mês, vamos dar uma olhada. Hein? Alpine de Pierre Gasly. Olha só, um protótipo Matra de Le Mans, pilotado por Gerard Larousse. Uma Ferrari 248 de Felipe Massa em 2006. Eu vi esse carro ganhar em Interlagos, hein? Temos aqui também um RB19, de Max Verstappen. Nesse mês ele mandou 4, Vantagem pra você. Vou ver se algum deles é pra mim de presente. Brincadeira, vou sortear os 4, é claro. Pra concorrer, não sei se você tá chegando agora aqui e não sabe, você precisa ser membro ou assinante do canal. Link aqui embaixo na descrição. São 4 planos. Gene Haas, Paddock Pass, Stefano Domenicali e Lawrence Stroll. Além das miniaturas da Fórmula Collection, que você pode adquirir. Link aqui embaixo também na descrição. O link te leva direto ao Instagram deles e de lá você vê o que eles têm para vender, chama no direct, pergunta preço e etc. Você também concorre a livros da editora Gulliver, inclusive o meu segue à venda, Splash & Go, Velozes Histórias do Automobilismo. Também vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E os 4 planos têm brindes assegurados em todos os meses. Gene Haas sempre tem um livro.
Paddock Pass tem um livro e uma miniatura. E Stefano Domenicali e Lawrence Stroll, um livro e uma miniatura também cada. Assim, todo mundo sai ganhando. Além disso, você vê os vídeos em Premiere, tem prioridade de resposta nas lives e, claro, apoia esta iniciativa que meu trabalho em tempo integral e dedicação exclusiva. Falando em trabalho em tempo integral e dedicação exclusiva, amanhã, domingo 27 de outubro, temos a segunda edição de Splash and Go, outro canal. Sempre me pediram para eu fazer isso. Comentar ao vivo as corridas. Pois bem, convidei então um narrador para me ajudar nisso, já que eu não sou narrador, com sorte sou um comentarista. Foi muito divertido, na semana passada fizemos o Grande Prêmio dos Estados Unidos, Jefferson Kern e eu, ele narrando, eu comentando, e amanhã estaremos a partir das 16h45, 15 para 5 da tarde, ao vivo e sem imagens, é claro, você olha na TV e escuta a gente, comentando pra vocês tudo o que aconteceu no Grande Prêmio do México. Vai dar safety car, né? Com certeza. A posição ali é ruim de remover, tá atolado na brita, vai virar safety car. Aliás, já devia ter virado. Dão uma bandeira amarela no local, aí às vezes eles colocam a full Corsiello, aí o virtual safety car, aí o safety car, e aí depois disso o safety car enfrenta o quinto colocado da Taça Guanabara. Então não dá pra entender, né? Pré-corrida, corrida, bandeirada, acabou, a gente comenta rapidinho o resultado. Encerra, eu corro pra cá para fazer a live tradicional para vocês, aí sim comentando da corrida em mais detalhe. E sempre passando pelas tabelas, construtores, pilotos, resultado final da corrida, cornetando quem foi mal, falando bem de quem foi bem, ou cornetando quem foi bem também às vezes, etc. Beleza? Então, se quiser adquirir as miniaturas, link aqui embaixo. Se quiser adquirir os livros, também tem link aqui embaixo. Se quiser assinar o canal, botão aderir ou seja membro. Fechado? Então é isso. Vamos falar do quali. O quali começou 18 horas aqui do nosso horário com menos vento, 5 km por hora, 22 graus de temperatura ambiente, um pouquinho mais quente do que antes e 39 no asfalto. Pérez saiu logo de cara, aplausos, urros, apupos por parte da torcida ao herói local, que pode e muita gente desconfia que está fazendo sua última aparição por lá. E os tempos começaram na casa de 17:04 com as duas Ferraris de Leclerc e de Sainz andando logo de cara na frente. Pérez saiu e fez a sua na casa de 18:05. Detalhe, isso com as Ferraris usando pneus médios. Norris saiu, setou a régua em 17:2, melhor marca até ali, e Piastri jogou uma volta fora com 1:18:5. Verstappen veio então e já mandou o primeiro recado, 1:16:998, primeiro a entrar na casa de 16. Norris saiu no final do Q1 e mandou 1:16:5. E Oscar Piastri teve sua volta deletada e caiu lá para a zona da degola. E com contornos de drama, nem Piastri nem Pérez passaram. Eliminados então, Franco Colapinto, Oscar Piastri, Sérgio Pérez, Ocon e Zhou. Notícia ruim para Norris, que precisa de Piastri, atrapalhando as estratégias de Verstappen e tomando pontos dele também. O Q2 começou com logo de cara Verstappen saindo e marcando 1:16:629. Não chegava a ser a melhor marca porque Norris tinha feito 16:05 no final do Q1. E foi ele, Lando, que fez 1:16:301, já dando as cartas no Q2 e mostrando que tinha mais para tirar da cartola. Verstappen 3 décimos atrás dele e 3 décimos atrás de Verstappen as duas Mercedes. Leclerc teve uma volta ruim, deletada, e ele foi parar lá embaixo então e tinha que jogar tudo na última tentativa. Nos minutos finais melhorou 16:05, colocou sua Ferrari na quarta posição a salvo de problema. Mas muita gente vinha em voltas para melhorar e com 10 segundos para acabar o Q2, Tsunoda na entrada do estádio bateu. Bandeira vermelha. Lawson vinha atrás para melhorar, não conseguiu. Então os dois carros da Vicarb Toro Rosso ficaram de fora, tendo as duas Haas, que são adversárias diretas no campeonato de construtores, acabado de passar. Magnussen e Hülkenberg entrando para o Q3, os dois, com tempos que não pareciam suficientes. Mas aí, bandeira vermelha a 10 segundos do final, não adianta recomeçar a sessão. Tsunoda e Lawson vinham em voltas para tentar entrar. Já era. Eliminados então, Tsunoda, Lawson, Alonso, Stroll e Bottas. Posso te dizer que é surpreendente o Bottas ter ido ao Q2. Com isso, o Q3 demorou uns bons 10 minutos para começar por causa da lambança, que tinha que ser limpa. Dos verdes então, Max Verstappen veio 16:3. Norris passou então e fez uma volta ruim, 1:16:9. E as Ferraris vinham com setores roxos,
Roxo, você sabe, setor mais rápido. Leclerc passou então e fez a segunda posição, 1:16.4, meio décimo atrás de Verstappen. Mas então Carlos Sainz passou e marcou a sua 1:16.0, deixando todo mundo de queixo caído. Da onde o espanhol arrancou essa volta? Verstappen então teve uma volta deletada por cortar tangência, não foi o lado de fora, sim o lado de dentro, na curva 2. E ficou sem tempo com isso. Na última rodada, então, para ele ficava aquele dilema. Vou mais cauteloso, igual no tênis, quando você perde o primeiro saque e pega mais leve no segundo, porque estava sob risco de ficar sem volta, e aí saindo do fundo era tudo que Norris poderia querer, ou vai para as cabeças, confia na mira e tenta fazer uma volta para pole position. O que vocês acham que ele fez? Pois é, segunda alternativa. Leclerc e Sainz vieram trocando melhores setores, roxos, portanto, os melhores da sessão, não só os melhores deles. Charles passou antes e fez o segundo melhor tempo, ficando ainda atrás daquele primeiro de Sainz. Verstappen passou e dividiu as duas Ferrari. Mas aí Sainz veio e melhorou da sua passagem anterior, 1:15.946. Mas faltava Norris, e ele tinha setor roxo, daria para pole position? Resposta, não, terceiro tempo, nem passou Max Verstappen. Vieram os dois Mercedes e continuaram como estavam, quinto e sexto para Russell e Hamilton. Pole então de Carlos Sainz, sua primeira nessa temporada, ele que já venceu corrida, mas não tinha feito pole ainda. Top 10 ficou então Carlos Sainz, Max Verstappen, Lando Norris, Leclerc. Quinto para Russell, sexto para Hamilton. Sétimo para Magnussen, oitavo para Gasly, nono para Albon, décimo para Hülkenberg. As duas Haas no top 10. 11º para Tsunoda, 12º para Lawson, 13º para Alonso, 14º para Stroll. Duas de Toro Roxo, duas Aston Martin. Depois Bottas, Colapinto, Piastri, Pérez, Ocon e Zhou. O que esperar para amanhã? Você me perguntará e eu vou te dizer. A pista da Cidade do México tem características muito particulares. O setor 2 demanda bastante tração. O setor 1 tem uma reta bastante longa e o setor 3 tem aquele trecho do estádio que eu imagino que seja enervante de andar devagar daquela forma. Existe enervante? Eu acho que existe. Por causa dessas características, eu diria que a Ferrari vai dar trabalho. O carro deles é bom de tração e saída de curva. Verstappen não tem que se preocupar com grande coisa e podemos ter novamente um duelo na primeira curva entre segundo e terceiro colocado, o que Sainz adoraria para ir embora. Semana passada, outra Ferrari também deu linha no começo e venceu a corrida. Leclerc vem de quarto e um esparramo de Norris com Verstappen pode, como já aconteceu também em Austin, render mais uma dobradinha vermelha. As duas Mercedes, se não fizerem nenhuma besteira, não baterem e não tiverem quebra, devem continuar até o final de onde partem, quinto e sexto, estaria ótimo para eles. E será interessante acompanhar as corridas das duas Haas versus as duas Ricardo, a distância não é tão grande, e ver o que Sérgio Pérez pode fazer. E eu desconfio que ele vai conseguir chegar atrás do Lawson mais uma vez. E é no Lawson que ele tem que prestar atenção. Qual o seu palpite para o pódio? Primeiro, segundo e terceiro? Comente aqui embaixo, eu quero saber e os coleguinhas também. Amanhã então a corrida é às 5 da tarde, mas a partir das 15 para 5, como eu comentei, já estaremos no ar com outro canal. Jefferson Kern na narração, Rodrigo ADM nos comentários. Você escuta e vê a gente no seu computador, no seu celular, e assiste a corrida pela televisão. Foi um sucesso a primeira, agora vamos para a segunda. E enquanto você espera a corrida, que vem só no final da tarde, você tem o dia inteiro para ver o episódio da semana sobre outras lendas do automobilismo. 10 grandes nomes que não tiveram nenhuma ou quase nenhuma passagem pela Fórmula 1, mas você tem que saber um pouquinho da história. Nomes como Richard Petty, AJ Foyt, Michele Mouton, Stefan Peter Hansel, Tom Christensen, o maior vencedor da história das 24 horas de Le Mans, Walter Hull, uma das maiores raposas do rally. Enfim, 10 nomes que você não pode deixar de saber a história. E lá a gente conta um pedacinho, claro, um pequeno drops dela, porque os caras sozinhos renderiam livros e filmes. Na quarta-feira, a pequena grande história do piloto de Christian Horner na Fórmula 3000, que em 2003 freou para comemorar uma vitória em Mônaco, metros antes da linha de chegada, não percebeu isso e perdeu uma vitória certa. Ficou com cara de tacho e o Horner também, daqueles lances inacreditáveis do automobilismo. Então é isso.
Deixa o like, é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais este canal, quebra essa pra mim e gaste com a gente também, se já não gastou todas, o seu Hypar. Essa nova ferramenta do YouTube para mostrar para ele, do algoritmo, que você gosta deste canal, gosta dos nossos vídeos e ele seguirá então disseminando o nosso conteúdo na internet afora. Se você quiser seguir a gente também nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, estão passando aqui os arrobas, os links estão lá embaixo. E por fim, mas não menos importante, para receber notificação de cada um dos nossos conteúdos, inclusive quando tem Breaking News, temos canais de notificação de Telegram e de WhatsApp. Você entra e automaticamente passa a receber um push lá assim que qualquer coisa é publicada por aqui. E assim temos mais um canal de comunicação e não ficamos dependendo do YouTube resolver te lembrar. Então é isso, valeu, ótima noite de sábado, vejo vocês aqui amanhã, boa corrida para nós. Apareça no outro canal. Valeu, tchau, tchau.